Bom, vamos começar, Adriana. A gente Lá, que o assunto vai render, Lu. Vamos é, começar. a gente está gravando, tá? Porque a gente vai disponibilizar todo o material depois na plataforma da WeConnect, como forma de também de educação aqui, que é um dos nossos pilares. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos todos ao webinar. Meu nome é Luciana Barrella, eu faço parte do time da WeConnect Internacional. Para quem está entrando, para quem está conhecendo a WeConnect agora, eu vou explicar, vou contar um pouquinho rapidinho, brevemente, o que a WeConnect faz. A WeConnect é uma organização sem fins de lucro e a grande missão da WeConnect é levar dinheiro para a mão de mulheres, conectando elas com oportunidades de negócio. Um dos nossos pilares é a capacitação dessas mulheres, e por isso a iniciativa desse webinar, né? Então, essa é a primeira edição do ano no Brasil, e nós escolhemos o tema ESG, porque é um assunto muito importante e muito falado, que está muito em pauta. E a gente tem a honra de trazer a Adriana Nunes aqui, que é especialista no assunto e que vai conversar um pouco com a gente hoje. Então, Adriana, muito obrigada por você aceitar esse convite, pelo seu tempo e por estar aqui com a gente. E agora eu te dou a palavra. Obrigada, Luciana. Então, obrigada pelo convite. É bom estar aqui com vocês falando desse tema, né? Como eu estava falando aqui, vejo alguns nominhos conhecidos que também conhecem sobre o tema, mas até você falou especialista, Luciana. Eu acho que, pensando aqui, refletindo, não sei se a gente pode falar que existe alguém hoje que conhece tudo sobre esse tema, né? Eu acho que o objetivo aqui, quando a gente conversou, e acho que tenho certeza que é um tema relevante para a gente trazer aqui para as empresárias, para os empresários, né? É, mas, assim, mesmo, como eu falei aqui, não deve ter ninguém hoje que conhece tudo sobre esse tema, eu acho que o nosso objetivo também é aqui um pouco desmistificar, né? Eu sei, conversando com fornecedores, com empresárias, empresários, tem sempre aquela dúvida, né? Por onde eu começo? Porque não dá para a gente disfarçar que é um tema abrangente, tem que sim se dedicar e estudar, né? É relevante, a proposta é mitigar ou resolver problemas importantes que vivemos, né? Tanto no mundo, fora do mundo corporativo, como dentro, no caso do ESG, mas também acho que o nosso objetivo aqui é ser bastante práticos, dar algumas dicas por onde começar, né? Obviamente, de onde partiu, de onde começou, e dar algumas dicas práticas que as empresárias ou os empresários possam realmente aplicar de imediato, e conhecendo aqui também algum público, de repente, que até vocês possam aplicar nas empresas de vocês, com a cadeia de valor, com a cadeia de fornecimento de vocês. Combinado? Legal, querida. Só para explicar um pouquinho a organização aqui. Então, primeiro a Adriana vai dividir o conhecimento dela com a gente. E depois, no final, a gente vai abrir uns 15 minutinhos para perguntas, para vocês tirarem suas dúvidas. Então, eu peço para deixarem as perguntas no chat. A gente vai tirar dúvida de algumas, talvez a gente não consiga de todos, né? E aí a gente vai listar depois todos, a Adriana vai responder, e aí dentro de uma semana a gente compartilha a resposta com vocês pelo e-mail que vocês fizeram a inscrição aqui no webinar, tá? A gente também queria aproveitar para deixar vocês à vontade, se quiserem enviar algum comentário sobre a dinâmica do webinar, alguma observação, algum feedback também, fiquem super à vontade. Ok? Dri, então vou compartilhar aqui minha tela. Bom, a gente preparou alguns slides, mas para também facilitar quem ainda não conhece muito sobre o tema, é sempre bom estar ali com um apoio, lendo, pode fazer conexões diferentes, que é uma forma de aprendizado diferente, né? Ouvir e ver leva para conter o aprendizado de forma diferente.
então é mais para ser um guia para vocês acompanharem. Aí, assim que a gente estiver aqui, a gente já consegue ver, Lu. Já tá vendo? Tudo certinho? Legal, já estamos vendo. Se você já quiser ir para o segundo slide, legal. Então, ó, como a gente comentou, a ideia era sermos bastante práticos, né? Claro, obviamente, dando um pouco do que é, então vamos passar um pouquinho como se fosse teoria, mas muito dando dicas práticas de como aplicar no mundo corporativo, tá? E aí, dentro do mundo ESG, ou ASG aqui em português, a gente vai entender as diferenças, com certeza tem termos que vocês escutam muito, né? Alguns já bastante implementados, então mais fácil de entender, e outros bastante técnico desse campo. E a gente falou, bom, vamos trazer esses termos, porque vai ajudá-los a esclarecer o que é, tá? Então, são esses, obviamente não terminam por aí, né? Mas com certeza temos certeza que vocês ouvem no dia a dia de vocês, tá? Então, só passando rapidamente aqui para vocês ficarem aí na cabeça e fazendo um link ao longo da apresentação, tá? Então, a gente vai falar sustentabilidade e ESG, é a mesma coisa? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Depois, a Agenda 2030 e os 5 Ps, passando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí, sim, entrando no ESG e seus pilares. Então, cada letrinha é um pilar, mas o que quer dizer esses pilares para a minha empresa? Vamos entender. Aí vem um termo bastante técnico, que são as externalidades e a materialidade. Materialidade é o coração do ESG, na minha opinião, e acho que aqui vale a pena dizer o seguinte, que no ESG também vocês vão encontrar certas polêmicas, né? Tem grupos que entendem de uma forma, grupos que entendem de outra. A própria sustentabilidade, o ESG, tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que não é, né? Como resolver isso, né? Também lendo muito, indo atrás do que está sendo publicado, para vocês fazerem também suas próprias conclusões desses termos para a sua empresa, tá? Obviamente, alguns são bastante já claros, mas é importante que vocês também tirem suas próprias conclusões, ouvindo as várias fontes, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o processo de relato, vocês vão entender por quê, e aí vem uma forma prática, tá? E as metodologias existentes, e porque vocês vão entender por que a gente está linkando metodologia com ESG, tá bom? Pode ir, Lu. Muito bem, então vem a primeira questão, né? Sustentabilidade e ESG, é a mesma coisa? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Então, aqui eu vou dividir com vocês a opinião da Adriana, tá? E aí eu trago o porquê que, para mim, não é a mesma coisa. Na verdade, um levou ao outro. Então, sustentabilidade é uma coisa, é um termo, um comportamento mais amplo, né? Que se a gente, vocês vão ver que eu vou citar muito a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que muitas questões partem daí, né, pela própria natureza e missão da ONU. Então, na ONU, lá em 1987, tem uma definição de sustentabilidade que é a que eu mais gosto, né? Então, o que é sustentabilidade? É atender às necessidades do presente, de todos nós, né, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, tanto nós, cidadãos, quanto empresas, atender hoje as nossas necessidades, mas fazendo com que os impactos do que é necessário para atender essas necessidades não afetem as necessidades das gerações futuras. Então, é uma definição que eu gosto bastante de sustentabilidade, e como vocês veem, é bastante ampla, né? Aí vem o ESG. O ESG, e aí já traduzindo os pilares, né, para quem não conhece, vem do inglês Environmental, Social and Governance, que em português a gente vai falar o ASG, que é Ambiental, Social e Governança. E também eu gosto dessa definição, que são práticas empresariais e de investimentos que
que consideram aí sim esses critérios de sustentabilidade. É como se fosse, se a gente pudesse fazer um paralelo, como se a sustentabilidade fosse a nossa visão, a nossa missão, né, no mundo corporativo, e o ESG fossem as políticas, os instrumentos e os processos para atingir esse comportamento, ou essa prática, tá? O que eu acho interessante falar também, sempre quando falam ESG, ou a questão ambiental, a gente tende a pensar nos impactos negativos das operações das empresas. Na verdade, quando a gente fala de ESG, também a gente está falando de impactos positivos, né? Então, em ESG, vocês vão ver que a questão é que as corporações enfatizem os seus pontos positivos, né? Realçem os pontos positivos, continuem investindo nos pontos positivos de sua operação e que mitiguem os negativos, tá? É importantíssimo no ESG, vocês vão ver, então, por essa própria definição, que a empresa tem que ter o domínio desse impacto, né? E o ESG também trata de como a empresa age sobre eles, tá? Então, aqui em resumo, se a gente pudesse traduzir em pequenas palavras, sustentabilidade é a missão, a visão, né? E o ESG é como eu na prática, incluo o comportamento de sustentabilidade aqui no nosso caso, no mundo corporativo, tá? E ESG vocês vão ver que tem bastante, praticamente, aplicações no mundo corporativo, tá bom? Lu, pode passar. Acho que era importante trazer essa questão, né, da sustentabilidade ESG. E aí vem a pergunta, assim, né, mas de onde começou, por onde eu começo? E eu achei importante também trazer para vocês a questão da Agenda 2030, né, que também surge na ONU como um compromisso, pensando na sustentabilidade como uma questão mais ampla, né, e sendo a ONU, pela sua própria natureza de operação, eles estabeleceram a Agenda 2030, antes da Agenda 2030 também, tá? Tem outros compromissos, acho legal vocês pesquisarem, mas só para a gente aqui, pelo nosso tempo, acho que era interessante a gente focar na Agenda 2030 e nos 5 Ps, onde os países, né, signatários lá no Pacto Global, estabelecem os objetivos para a Agenda 2030 e fazem um compromisso de ação, realmente, né, um plano mundial de ação para realmente trabalhar nesses problemas mundiais que tem a ver com a questão da sustentabilidade e que depois vão ser traduzidos lá no ESG, tá? Então, esses 5 Ps, a questão da sustentabilidade também não apareceu agora, né? E acho que seria interessante, vocês procuram lá na teoria, muito se fala de 3 pilares, né? Que é o planeta, as pessoas e a prosperidade, que até vai traduzir também, se vocês já ouviram, no Triple Bottom Line. E com a Agenda 2030 e os 5 Ps, são incluídos mais dois elementos, que são as parcerias e a paz, que sem também parcerias e sem objetivar a paz, seria muito difícil alcançar os outros 3 pilares, né? Então, vocês vão ver agora que a gente vai se aprofundar na Agenda 2030 e nos objetivos, porque vai ajudar também vocês a traduzirem as ações de vocês dentro das empresas, mas a gente pode dizer que começa aqui, né, a ambição da questão da sustentabilidade de forma mais ampla. E agora, se você passar para o próximo slide, Luciana, a gente vai ver que dentro da Agenda 2030, para que realmente, e aqui a gente estava falando de países, né, quando a ONU criou a Agenda 2030 e também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso tem muito uma questão, né, é um chamado mais para os países agirem, né? Mas é óbvio, assim, se vocês virem os objetivos, é impossível que só os países, né, só os nossos governos sozinhos consigam atingir essa ambição, né? É necessário, até porque as empresas estão inseridas nesse contexto, né? É um ecossistema, muito se fala de ecossistema agora. Então, as empresas também têm que agir. Então, essa é uma outra polêmica que existe, né? Tem pessoas que dizem que a Agenda 2030 e os objetivos, né, os ODS, foram criados por uma esfera pública,
né? E tem outras pessoas que falam, não, ela também serve de referência para o mundo corporativo. E essa é a minha opinião, assim, sem sombra de dúvidas, né? Ao começar querer entender de ESG e começar a inserir essa prática dentro da minha empresa, essa é a minha recomendação, que vocês comecem entendendo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? E aí, se a gente pincelar algum deles, obviamente eu não vou passar nos 17, né, porque são esses 17 objetivos que se traduzem em 169 metas. Então, as metas do ODS também podem servir de referências para vocês nas empresas de vocês, a gente vai entender como, né? O começo é aqui, sem dúvida, mas só para pontuar essa questão do chamado para os países, de chamado para as empresas, se vocês virem aqui, tem objetivos muito amplos e nobres que realmente é na esfera pública e para todos, por exemplo, como erradicação da pobreza, né? Mas também outros objetivos, por exemplo, como o 9, que trata de indústria, inovação e infraestrutura. Então, não tem, né? Está desassociado. E uma coisa muito interessante também que vocês vão ouvir muito dos ODS é que, ao atuar sobre um objetivo, muito claramente, vocês vão, ao atuar naquele objetivo, isso vai impactar outros objetivos. Então, quando eu estou falando de erradicação da pobreza, provavelmente eu afeto o 2 também, que é fome zero. Então, se fala muito que os objetivos estão interligados, estão conectados, né? Não dá para dissociar um do outro, né? Ao eu, por exemplo, atuar em energia limpa, que é o 7, né? Que é um objetivo também muito trabalhado nas empresas, e vou estar atuando sobre o 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Então, acho que era importante pontuar essa questão também. Tá bom? Então, importante de ressaltar aqui nesse slide é que estou com dúvida por onde começar. Começo entendendo os objetivos de desenvolvimento sustentável e como eles fazem uma relação com a minha empresa. Tá? E a gente vai ver mais lá na questão da externalidade e da materialidade, como que a gente faz isso. Tá bom? Pode passar, Lu. Muito bem. E aí, só para comprovar mais uma questão do que realmente eu defendo a ideia que os ODS são, sim, um excelente guia e a principal referência até para trabalhar o ESG, que dá para a gente dividir os objetivos nos 3 pilares do ESG, né? Então, a gente entendendo um pouquinho os pilares e como que a gente traduz esses pilares na prática no mundo corporativo. Então, estou falando lá do ambiental, do social e da governança. Então, quando vocês veem aqui a questão ambiental, eu já tenho o 7, que a gente falou de energia limpa, tenho o 9, que fala de indústria, eu falo da questão do clima, da questão da água. Então, é diretamente conectado, né? E aí, traduzindo isso, o que quer dizer isso para a minha empresa no dia a dia, né? O que é esse pilar ambiental do ESG? Então, quando a gente fala de ambiental, a gente vai estar falando do desempenho da empresa frente à gestão dos recursos naturais. Então, como a operação da minha empresa trata a gestão desses recursos, que hoje a grande questão são recursos finitos. Então, como que a minha empresa trata com essa questão? E como ela mitiga eventuais riscos ambientais. Então, do que eu estou falando? Do uso da energia renovável, gestão de resíduos, controle da poluição das emissões de CO2, a gestão dos recursos hídricos, né? Tem operações que a gente sabe que depende totalmente da água. Então, como que minha empresa está gerenciando todas essas questões? Esse é o pilar ambiental. Quando a gente vai para o social, igualmente, né, eu consigo relacionar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU dentro do pilar social, que é uma excelente referência, né? E vocês veem que até alguns deles, como o 12, que é da questão da indústria, se repetem nos 3 pilares. E quando eu estou falando social, de forma prática na minha empresa, do que eu estou falando? Estou falando da administração, né, da gestão dos relacionamentos da minha empresa com os diversos públicos, tanto interno quanto externo. Obviamente, funcionários, fornecedores, clientes, consumidores, inclusive comunidades, principalmente até do entorno, né? Inclui ações como a diversidade, né? Vocês devem estar ouvindo muito da questão da inclusividade, da inclusão e da diversidade
na empresa e até atingindo as cadeias de valor. Questão de direitos humanos, né? Vocês vão ver em metodologias que as organizações aí que estabelecem um esqueleto para a gente trabalhar o ESG, estão revendo os seus processos, e direitos humanos agora vai receber uma grande ênfase. Então, obviamente, está dentro desse pilar. E questões de defesa do consumidor, para ser bastante prático, assim, para dar exemplos bastante práticos. Tá? E a gente vai para o último pilar, né? Não o último, mas um deles, que é a governança. E, de novo, né, eu linko questões do ODS no pilar da governança, né? Principalmente os dois novos lá, quando a gente falou de parcerias e paz, né? Mas também falo de responsabilidade, né? E aí, de forma prática, o que isso quer dizer? A gente pode resumir esse pilar da governança, do ESG, praticamente a conduta da empresa, como ela se comporta no campo da ética e da transparência. E aí, obviamente, incluindo a independência do conselho e da sua liderança, né, dos seus executivos. E um exemplo muito prático, e que eu gosto de comentar, esse falando de governança, né, as empresas que realmente estão trabalhando nesse pilar, têm, com certeza, um canal de denúncias, por exemplo, interno e externo, porque ela realmente precisa entender qual é o impacto da operação dela para os elementos que a gente chama dos stakeholders, né, as variáveis de stakeholder, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, aqui eu acho que é uma figura interessante de a gente entender a relação dos ODS com o ESG e exemplos práticos também. Tá? Alguns exemplos práticos, tá bom? Pode passar, Lu. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho ainda. Bacana. E aí, como eu comentei com vocês, né, a gente vai para dois termos que quem aí está mais já se aprofundando no ESG, com certeza ouviu, que são as externalidades e a materialidade, que não dá para escapar, tá? Ao eu começar a elaborar um plano de implementação do ESG na minha empresa, é importante eu entender o que significa esses dois termos, tá? Então, a externalidade, vocês vão falar muito, por exemplo, assim, no ESG você tem que entender muito sobre as externalidades, né? Essa é a frase usualmente falada. E o que é a externalidade? Nada mais é que o efeito das operações das empresas, né, no aspecto social, econômico e ambiental, né? ESG de novo. E aí, de novo, como eu falei, tanto positivo como negativo. No negativo eu vou mitigar e no positivo eu vou realçar, né? E causados, então, na venda desse meu produto ou serviço, ou seja, na própria operação da minha empresa, causando esses efeitos externamente e internamente. Tá? E a materialidade? A materialidade é justamente entender, dentro desses todos esses efeitos da minha operação, quais são realmente relevantes para mim e para os meus stakeholders, ou seja, funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, governo, que realmente eu devo priorizar para agir. Né? Então, acho que aqui também já traz um gancho para dizer assim para vocês que quando a gente estava falando aqui, né, eu e a WeConnect, que a gente queria um pouco desmistificar também e dar tranquilidade para vocês que dá para começar a trabalhar o ESG, né? Porque também é tanta coisa, né, para a gente fazer. Se a gente olhar os objetivos, por exemplo, os ODS, assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar em todos os objetivos? Não tenho que trabalhar em todos os objetivos, né? Eu posso começar por aqueles que são relevantes realmente para a minha operação. E aí eu já vou estar falando de materialidade, né? Eu vou consultar, obviamente, vocês vão ver depois de processo, eu como empresa, e tendo domínio, né? Por isso que também ESG é muito sobre gestão empresarial, né? Eu tenho que ter o domínio da minha operação para entender as externalidades, onde está o efeito das minhas operações, nos pilares social, econômico e ambiental, e aí eu vou conseguir já identificar quais são os temas materiais
né, aqui na direita, relevantes para que eu atue. E aí eu vou fazer uma consulta com esses meus stakeholders, né? Tem formas de fazer isso lá dentro do processo das metodologias, para que eles, todos esses meus stakeholders, identifiquem também se sistemas materiais são importantes para eles. E aí eu consigo priorizar quais realmente eu vou atacar. Tá? Então, eu acho que não dá para falar de ESG sem entender esses dois termos, né? Bastante falados e bastante explicativos, e que, de certa forma, dentro da materialidade, para mim é o coração do ESG, porque realmente vai definir onde atacar, né? O que é muito importante que eu continue investindo, que são os impactos positivos, e onde eu realmente tenho que agir, identificados pela minha empresa e pelos meus stakeholders, que são aspectos negativos. E aqui, só para dar um exemplo, para não ficar tão etéreo, por exemplo, numa indústria que seja têxtil, né? O uso da água é super relevante, provavelmente, para essa empresa têxtil. Então, a água provavelmente vai aparecer como um item material a ser atacado dentro da minha operação, né? Identificado pela minha empresa e também identificado pelos meus stakeholders, né? Tá bom? Muito bem, Lu, pode passar. Muito bem. Por que eu trouxe relato, né? Ai, que coisa mais já operacional e tudo mais. Porque se vocês observarem de tudo que a gente falou agora, e aí até voltando lá na questão da sustentabilidade do ESG, o ESG praticamente tem a ver com gestão, né? Conhecer a minha empresa, conhecer a operação, conhecer o impacto, né? Na questão ambiental, na questão social e na governança, na responsabilidade corporativa, né? E em falando nisso, o ESG, ele te leva a ter que, ao você entender essas operações, você vai lidar com números, né, com dados, então tem a ver com métricas, por isso que fala muito em ESG, mas como que eu meço o ESG? Então, ESG é praticamente a gestão, métrica, e aí, você vai fazer isso só para você? Não, a gente fala sobre transparência, sobre governança, né, então você vai comunicar. Então, eu até coloquei esses três, se também tivesse que resumir a questão do ESG, gestão, métrica e transparência. Então, eu vou ter que ter domínio sobre a administração, para ter domínio eu vou ter que ter dados, fatos e números, e vou ter que dar transparência, né? Tanto para os meus stakeholders, dentro dos stakeholders e investidores, que muito se fala, né, que o ESG nasceu no mundo financeiro, que é justamente por essa questão, né? Hoje, com certeza, vocês estão vendo notícias que saiu, né, há pouco tempo agora, a BlackRock, a carta, né, lá do CEO, que diz, né, que ele não investe mais em empresas que não tenham transparências nas questões ESG, né? Então, por isso o processo, o que a gente chama de relato, o relato da sustentabilidade. Esse é também um tema bastante usado como resultado das práticas do ESG, tá bom? E aí, de forma rápida, eu vou passar aqui, né, do porquê também o ESG é estratégico e como ele pode ser usado de ferramenta para eu crescer ainda mais a maturidade da minha empresa, tá? Então, quando eu falo desse relato, né, de como trabalhar o ESG da minha empresa, tá, e por onde eu começo, é importante que vocês identifiquem dentro da empresa de vocês, provavelmente vocês empresas maiores, vocês já vão ver esse movimento, né, de identificar influenciadores, tá? Eu gosto de falar, tá? Não vai estar nenhuma metodologia esse nome, mas como eu gosto de traduzir, identificar pessoas que estejam, que têm uma tendência a gostar desse assunto, né, do ESG, da sustentabilidade, do processo de relato, porque você vai precisar desse movimento dentro da empresa, né? Obviamente também patrocínio da alta liderança, mas também equipes, então, que trabalhem essa questão dentro da empresa, né? E aí, já de forma mais formal, é interessante que, ao iniciar, vocês implementem o que a gente chama de um comitê de sustentabilidade. Mas a minha empresa é pequena, eu tenho 10 pessoas na minha empresa, não tem problema, né? Ao identificar esses influenciadores, vocês já conseguem, talvez, definir quem é a pessoa que vai ser uma referência nesse tema dentro da sua empresa, tá bom? E aí, obviamente, vai crescendo, tá bom? Ao identificar essas pessoas, né, aí
começa a questão do trabalho em si. Lembra que a gente falou das externalidades? Então, entender quais são essas externalidades para a operação da minha empresa, quais são os impactos que ela causa de forma negativa e de forma positiva. Porque aí eu vou começar a definir o conteúdo desse meu relato, que vai ser o relatório de sustentabilidade lá no final da operação e da transparência que eu tenho que dar para os meus stakeholders, né? E, obviamente, ao fazer isso, eu tenho que entender da estratégia da minha empresa, né? Eu estou falando da operação dela, então, o que que a minha empresa, como ela opera hoje, como ela vai operar o ano que vem e daqui 3, 5 anos? E quais vão ser as externalidades dessa operação? Então, vem que é bastante estratégico, né? Aí vem a questão da materialidade que a gente falou, né? Ao definir essas externalidades, eu vou consultar com meus stakeholders como eles entendem essa materialidade para minha empresa. Dentro de todos esses impactos, onde eu tenho que realmente priorizar e atuar? Então, cria engajamento, e a gente fala realmente engajamento de stakeholders, tá bom? Vem a priorização dos temas, né? Com a materialidade, que a gente chama matriz de materialidade. E, por final, a comunicação, né? Vou finalizar esse processo, vou terminar o meu relatório, o processo de relato, e vou comunicar. O que que é importante, né? E por isso é importante de ter esse comitê, ou equipes que liderem esse tema, né? Obviamente não é um tema de uma equipe, mas é um tema de toda uma organização, como vocês viram, mas é importante que tenha alguém com essa responsabilidade, né? Porque ao terminar um relato, eu já começo outro, né? Então, os relatos geralmente são anuais, mas a própria gestão da sustentabilidade dentro da empresa requer que você identifique, atue, né? Execute, mas também reveja. Então, por isso que a gente diz, finalize esse processo, comunique e gerencie, né? Você identificou temas materiais para atuar. Como que a empresa está tratando essa questão dos temas materiais para a empresa, né? Porque no próximo, a questão da sustentabilidade das empresas, do ESG também, na questão da transparência, tem um elemento que a gente chama de comparação, né? Você relatou a foto da sua empresa este ano. O ano que vem você vai retratar, você vai comparar como você progrediu referente ao ano passado, né? Que esse é o objetivo, né? Melhorar nas questões dos impactos negativos, né? E continuar nos positivos. Então, é isso que os investidores e comunidades, fornecedores, funcionários querem, né, que os pontos negativos daquela operação melhorem, tá bom? Vamos lá, Lu, acho que agora é o último. Legal, e sobre as metodologias, tá? Aqui também a intenção não é se aprofundar, mas é só para mencionar para vocês que existem metodologias que ajudam, tem muito material, tá? Se vocês procurarem esses termos que a gente falou aqui, vocês vão conseguir muito facilmente se aprofundar e navegar, mas provavelmente vocês vão chegar nessas organizações também. Eu achei importante plantar uma sementinha aqui do que é, tá? Só para vocês também, talvez não confundirem ou não ficarem, assim, ansiosos de como tratar esses temas. Então, essas organizações, elas ajudam a organizar a metodologia do ESG dentro da empresa, né? Então, cada uma tem um foco. Então, se a gente falar do GRI, ele, que é o que eu entendo, que consegue abarcar de forma mais ampla todas as questões ambiental, social e de governança para todos os stakeholders, né? Tanto que a gente fala que ela tem um foco multi-stakeholder. Ao você implementar essa metodologia, você vai conseguir atingir todos os pilares do ESG e todos os seus stakeholders, tá bom? E aí, o SASB, ele já é uma aplicação, também vai tratar dos temas, dos 3 pilares do ESG, mas ele tem uma perspectiva mais setorial, tanto que a metodologia dele é por setores realmente, né? E aí tem um foco já bastante de investidores, um investidor da questão de óleo e gás, então ele vai já diretamente nessa estrutura que a SASB divulga, tá? Ou propõe.
e tem um viés mais financeiro, né? Embora ele passe por questões ambientais e de governança, mas ele tem mais um viés financeiro, porque o foco é investidor, tá? E o TCFD já tem um foco mais ambiental, tá? A estruturação dele tem o objetivo de medir e divulgar como os riscos ambientais podem afetar a questão financeira das empresas, tá? E aí também um foco mais de investidores, tá bom? É importante, ao iniciar sua jornada no ESG, você não tem que começar já com qualquer uma dessas metodologias, mas também ao se aprofundar, vocês vão ver que principalmente o GRI, ele tem níveis de reporte, né? Tem níveis mais, não é essa palavra, mas só para ficar claro aqui, tem níveis mais fáceis, mais avançados, mais básicos, mais avançados. Dá para ter muita referência aqui e espero que em breve vocês também estejam conseguindo seguir o GRI completamente, né, de forma abrangente, tá bom? Pode passar, Lu. Acho que terminou. Aqui só eu deixei, obviamente, né, de novo, tem inúmeras fontes de busca para vocês conhecerem mais, mas eu gostaria muito de sugerir essas fontes como fontes sólidas e de confiança na questão da sustentabilidade do ESG, tá? Para vocês pesquisarem mais, tá bom? E, obviamente, a gente fica à disposição, também qualquer dúvida, depois tem aqui o meu contato na próxima página, né, Lu? Eu acho que a gente colocou. Também estou no LinkedIn, podem me buscar lá, para a gente continuar essa conversa, vai ser um prazer ajudar vocês nessa jornada. E já vamos tentar responder aqui algumas perguntas, né, Lu? Se você quiser. Se veio. Porque a gente consegue também fazer um link aqui com os temas que a gente discutiu, né? A gente podia falar sobre esse assunto por muitas horas, né? Mas o grande objetivo aqui é a gente trazer um pouco do assunto e trazer como pequenas e médias empresas podem incluir, podem colocar em prática esse assunto, né? Então, sementinha só, né, Lu? Isso, assim. Vou começar com uma pergunta aqui, pode ser? Claro. Então, por que as grandes empresas estão aderindo ao ESG? Tá. Eu fico feliz já em ver também que ESG pauta não só de grandes empresas, mas também de médias, inclusive de pequenas, né? Mas porque as grandes empresas, sem dúvidas, estão com o ESG na agenda, né? Como vocês viram, aqui nos poucos minutos que a gente falou sobre o tema, né? O ESG é a tradução de temas muito relevantes para o nosso mundo hoje, né? O ESG, ele sintetiza e padroniza as nossas ações para resolver problemas muito complexos, né? E nesses pilares, ambiental, social e de governança, onde estão os nossos maiores problemas hoje, né? Então, por isso, por exemplo, e por que a gente também fala, o ESG surgiu do mundo financeiro, você deve ouvir muito isso. Se vocês tivessem hoje valor para investir em alguma empresa ou em várias empresas, vocês investiriam em empresas que têm problemas ambientais? Ou que vocês não soubessem como aquela empresa opera? Então, por isso que o ESG, né, sem dúvida, é pauta das grandes empresas. Primeiro, pela questão dos investidores, né? Então, hoje os investidores, a primeira agenda que eles olham é essa, né? E em segundo, os próprios consumidores, né? Isso é uma coisa que eu também gosto de falar, assim, tem gente que fala assim, ESG é moda, logo vai embora, né? De novo, né? Tem grupos e grupos, mas, por exemplo, eu tenho certeza que todos nós somos consumidores, né? A gente já não começa a olhar as marcas que a gente está consumindo? Como que elas se posicionam nessa frente? Então, por isso que, assim, goste a gente ou não do ESG, né? Veio para ficar porque é um comportamento que trata de problemas muito complexos e reais,
né? Então, tem uma questão, se a gente fala assim, tem a questão dos investidores, mas não vamos esquecer os consumidores também, né? Os consumidores começam a ter muita consciência sobre essa questão, né? De como a empresa trata os temas ambientais, sociais, né? Hoje essa semana mesmo também veio um CEO de uma empresa, não vou citar o nome aqui, né? Mas pedindo desculpa nas mídias sociais por ter feito uma demissão em massa via Zoom. Então, isso afeta, né? Afeta todos os stakeholders, investidores, consumidores, comunidades, e é por isso que a pauta, então, das grandes empresas, e é sempre uma jornada, né? Então, começa nas grandes e aí vai traduzindo, é um movimento aí, acredito, que nesse caso do bem. Respondi, Lu? Você está no mudo, eu acho. Desculpa. Respondeu, sim. Tem uma próxima aqui. Então, Dri, como a empresa pode escolher o SG que seja mais relevante para ela e que ela não implemente todos? É possível? Minha opinião, não, né? Como vocês viram, é totalmente integrado, né? Se a gente pensar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, uma coisa, um objetivo está ligado ao outro. Óbvio que eu consigo separar, se eu falar assim, na questão ambiental, gestão de resíduos, né, para falar de forma prática, e no social, falar de diversidade e inclusão, eu posso fazer isso de forma separada? Posso, mas essa não é a ideia do ESG, por isso que tem as 3 letrinhas, né, porque ao eu dar transparência, se eu dou transparência só do S, será que os investidores, os funcionários, né, os consumidores não vão fazer essa pergunta? Ué, mas por que só? Por que ele não comunicou nada do ambiental? Então, de forma prática, eu responderia que não é possível ou não é recomendável que a gente atue só numa letrinha, essa não é a ideia. Porém, é muito possível priorizar. Lembra que a gente falou da materialidade? Então, a materialidade justamente vai servir para as empresas priorizarem os temas essenciais. Então, se gestão de resíduos, por exemplo, outro dia, vou dar um exemplo prático que aconteceu. Eu estava numa discussão e aí o CFO perguntou: aqui na minha empresa está tendo uma grande pressão para eu instalar uma usina fotovoltaica, né, que é aproveitar a energia solar. Mas tem um investimento, você acha que eu devo implementar? Minha resposta para ele foi: é material para sua operação? Ou seja, se eu fosse fazer uma pergunta para os funcionários, para a comunidade, para os investidores, eles iam falar: nossa, a primeira coisa que você tem que fazer é implementar uma usina fotovoltaica? Se eles falarem sim, deve ser sua prioridade. Se não for essencial para a sua operação, se ela não causar um impacto positivo relevante ou que ao não implementar um impacto negativo relevante, talvez não. Então, por isso, é muito importante iniciar por essa listinha dos impactos que a operação da minha empresa causa. E aí, depois, priorizar esses impactos. E aí, com certeza, vão ter temas do ambiental, do social e da governança, né? Para fazer um balanço. Então, para resumir, não precisa fazer tudo, mas é importante que vocês cubram os 3 pilares. Para dar transparência completa, né? Que é o objetivo. Tem 2 comentários aqui no chat. Tem um comentário e uma pergunta. Então, o Marcelo pediu para compartilhar a apresentação. A gente compartilha depois, tudo bem, né? Sim. Tá. E a Ellen também ela pergunta aqui: trabalhando em uma empresa de energia, sei da importância do ESG, que é muito forte dentro da empresa, com energias renováveis, cidade sustentável, energia eólica, etc. Porém, não vejo a mesma preocupação para a cadeia de suprimentos. Por que você acha que isso acontece e como podemos influenciar os investidores para isso? Bacana. Obrigada, Ellen. Bom te ver aqui.
Bom, eu sou uma profissional de supply chain, tá? Então, eu entendo absolutamente a questão da Ellen e por que que ela fez essa pergunta. É uma jornada, né? Também muito se fala disso. Dá para fazer essa transição, né? A gente fala de transição de economia linear para circular, da questão dos recursos que a gente utiliza hoje para renováveis. Dá para fazer isso da noite para o dia? Não dá. É uma jornada, até o próprio ESG, né, como vocês viram, é um processo, é uma transição. Eu gosto de falar que é uma transição. E em sendo transição, a gente não consegue fazer essa transição com todo mundo ao mesmo tempo, né? É, e aí é interessante a pergunta da Ellen, que quem é de supply chain pode perguntar, nossa, mas a cadeia de valor e a cadeia de fornecimento, e essa é uma defesa minha, assim, e por isso que eu comecei a me especializar no tema, eu não tenho dúvida que uma das primeiras, falando em corporações, uma das primeiras estruturas a serem impactadas é a cadeia de fornecimento, né? Porque eu estou falando da operação em si, e estou falando de fornecedores. Então, imaginem assim, eu tenho todo o domínio do meu ESG, né, aqui dentro da empresa, mas eu nunca vi meu fornecedor. Só que o fornecedor pode estar causando um rastro de destruição, para ser assim, falar de forma muito prática, né? Respondendo a pergunta dela, por que que não ocorre? É isso, né? Quando começa, até chegar lá nas linhas de frente, demora um pouco. Por isso que é muito importante que a gente tenha esse patrocinador, né? Que esse presidente da empresa, ou que as lideranças defendam essa agenda, né? Que essa pessoa a cargo da cadeia de fornecimento esteja atualizado quanto à questão do SG, né? E também comece a fazer essa jornada. E aí, por isso que eu falei dos influenciadores, né? Se você também está numa empresa que isso está acontecendo, a minha sugestão para você é que também você provoque esse outro lado, que você comece a dar um primeiro passinho, sabe? Porque essa é a importância dos influenciadores dentro da empresa, tá? E uma boa... também não dá para fazer sem parcerias, né? Então, procurem a área de responsabilidade corporativa, porque eu não tenho dúvida que ela vai ter que reportar questões da cadeia de fornecimento, né? Então, seria uma boa parceria também. Espero que eu tenha respondido um pouquinho, Ellen. Legal. Legal, Adriana. A gente vai encerrando, então, chegou aqui no nosso horário. Então, a gente espera ter atingido aí algumas pessoas, espera ter contribuído, né, Adri, com o seu conhecimento, contribuído com o trabalho dessas pessoas, para que elas implementem, plantem a sementinha, como você falou. Então, obrigada mais uma vez, o iConnect, Luciana, a Camila, que eu vi, acho que no comecinho, mas essa era a ideia, né? Como vocês viram, um tema muito amplo, a ansiedade é grande de poder passar muita coisa, espero ter conseguido, né, de plantar uma sementinha por onde começar, né? E fico à disposição também, como a Luciana comentou aqui, se tiver mais perguntas a gente vai responder, tá bom? E também podem conectar lá no LinkedIn, também tem meu e-mail, aí a gente continua em rede, que esse dia também é sobre rede, né? Ninguém sabe tudo ainda, então é muito importante que a gente cresça juntos. Sim, conectados, né, Adri? Isso aí. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui. A gente agradece muito, agradeço em nome da WeConnect. Foi ótimo. A gente vai compartilhar a apresentação da Adriana no e-mail que vocês se inscreveram no webinar. E a gente espera vocês nos próximos. A gente vai compartilhar nas redes sociais as informações dos próximos webinars. A gente espera vocês e continuem convidando também mais pessoas para a gente fazer mais webinars populosos. Obrigada, gente. Até mais. É isso. Ótimo dia para vocês, ótima quinta-feira. Obrigada. Tchau, tchau. Vou encerrando por aqui.